Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede poder voltar a comunicar com cada um dos nossos irmãos, nossos queridos alunos. É sempre uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. E muito obrigado a vocês que têm acompanhado o nosso trabalho ao longo desses anos. Nesse momento eu quero trazer o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Temos hoje a lição de número 4 desse primeiro trimestre do ano de 2024, lição número 4 de 28 de janeiro de 2024. A lição de hoje tem como título A Igreja e o Reino de Deus. Muito importante esse tema, porque nós sabemos que a igreja, como nós vimos nas lições passadas, é o corpo de Cristo, e Cristo ele reina na igreja, Deus reina através de Cristo por meio da igreja, e a igreja e o reino de Deus são coisas que estão bem ligadas. Sabemos que Deus, no passado, ele separou um povo, o povo de Israel, através do qual ele viesse reinar sobre esse povo e em todas as nações, por intermédio desse povo, que deveriam fazer Deus conhecido de todas as nações, mas infelizmente esse povo, dentro do antigo pacto, ele fracassou. E na nova aliança Deus levanta um novo povo. Esse povo agora composto quer de judeus, quer de gentios, que é exatamente a igreja de Cristo. E então agora, nessa nova dispensação, Deus ele reina no mundo através da igreja. Então a igreja é uma extensão do reino de Deus. Estamos falando do reino de Deus no seu aspecto visível, essa partícula do reino de Deus. Mas o reino de Deus, é claro, é algo bem maior do que isso. Ele é um reino espiritual, é um reino eterno, e a igreja é a manifestação visível de uma fagulha, podemos dizer assim, do reino de Deus. Portanto, Igreja e o Reino de Deus é o título da lição dessa semana. Chamo tua atenção para a leitura do texto áureo que se encontra aí, Marcos capítulo 1, verso 15. Esse texto ele é bastante interessante, porque ele vai fazer uma abordagem dizendo aí sobre essa questão do reino de Deus estar próximo. E esse texto ele reaparece de fato na leitura bíblica em classe. Eu vou estar apenas lendo nesse momento, mas não vou estar trazendo uma explicação sobre o texto. Diz-nos aí então o texto áureo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática da lição nos apresenta: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Então, a igreja ela tem como missão principal, na verdade, pregar o evangelho do reino de Deus. Essa é a principal missão da igreja, pregar o evangelho. Há outras missões que a igreja também ela deva desenvolver, sim, missões secundárias, cuidar da questão da assistência social, dar sua contribuição no âmbito da política, da cultura e outras áreas. Mas a missão principal da igreja é pregar o evangelho, que é exatamente as boas novas do reino de Deus. Portanto, a mensagem do reino de Deus, que é a pregação do evangelho, é a mais importante missão da igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A leitura bíblica em classe se encontra aí no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, o verso 14 até o verso 17. Portanto, aí os versos 14 a 17 é uma leitura pequena,
na qual nós estaremos aqui baseando a lição. Então, Marcos, capítulo de número 1, verso de número 14 ao 17, nos diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Aqui traz-nos a informação em relação a João o Batista, aquele que batizava, foi o precursor de Cristo, aquele que preparou o caminho do Senhor. Diz aqui de que quando ele foi preso ali por Herodes, ele foi preso. Então, uma vez João, que ele passou todo aqui o seu ministério trabalhando na preparação do caminho para a chegada do Messias, aqui depois que Jesus é batizado por João então ele é preso. Então, João sendo preso, sai de cena. A essa altura, Jesus já está iniciando, ele se desponta no cenário público e ele então basicamente inicia o seu ministério no sentido de formar, chamar os seus primeiros discípulos para iniciar então o seu ministério. Então João sai de cena e agora o foco aqui agora é voltado mais para Jesus. Mesmo porque assim que Jesus é batizado por João, o próprio João ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele para o qual João veio preparar o caminho. Então, o ministério de João ele se encerra, João é preso, depois é morto, e Jesus então começa a chamar os seus primeiros discípulos. Então diz o texto que depois que João foi entregue à prisão, Jesus veio então para a Galiléia e ele pregava o evangelho do reino de Deus. Então Jesus agora começa a pregar o evangelho, e esse evangelho que ele pregava é exatamente o evangelho do reino de Deus. E é interessante nós observarmos que aqueles que foram e que são alcançados pelo evangelho de Cristo, pelo evangelho do reino, passam a fazer parte desse reino espiritual, passam a fazer parte dessa nação santa, desse reino sacerdotal, desse reino espiritual. É uma nação real, uma nação de linhagem real, a igreja, que é exatamente o reino de Deus. Portanto, Jesus ele prega o evangelho do reino, e aí na sequência do verso é interessante nós observarmos que aí vai estar introduzindo exatamente o textuário da lição, que diz o seguinte: Jesus então começa a pregar o evangelho do reino de Deus, dizendo, aí no verso 15, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui tem pelo menos 3 informações centrais nesse versículo aqui que merece a nossa atenção. A primeira é que Jesus ele afirma que o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Que tempo é esse que está cumprido? É exatamente aquilo que a Bíblia, já desde a antiga aliança, falava sobre sobre o tempo. Me fugiu aqui a memória. Ainda ontem, antes de ontem, preguei sobre esse tema, falando um pouco sobre a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos. Então a Bíblia, em vários momentos, ela fala que o Messias ele viria na plenitude dos tempos. Ou seja, o que seria a plenitude dos tempos? Era exatamente no momento ideal, quando todo o cenário estivesse preparado através de uma religião que já abordasse sobre a futura vinda do Messias, que trouxesse informações a respeito da missão do Messias, quando tivesse também uma língua através da qual a mensagem do Evangelho do Reino ela fosse propagada em todo o mundo, também num contexto onde houvesse, além da questão de uma religião que
de um povo que propagasse sobre a vinda do Messias, de um povo do qual descendesse o Messias, que esse povo foram os judeus, uma língua que desse a condição do evangelho ser uma mensagem universal, e essa língua foi o grego, e um povo que desse segurança, que dominasse, que fizesse com que a própria mensagem, o conhecimento, as informações, elas pudessem chegar aos quatro cantos do mundo de então. E esse povo foi exatamente os romanos dentro do vasto e mais longo império que foi o Império Romano. Então, Jesus ele nasce exatamente na plenitude dos tempos, ou seja, quando o mundo estava plenamente preparado, tudo estava plenamente organizado, tudo favorecia a chegada do Messias. Então, quando Jesus ele começa o seu ministério, ele prega o tempo está cumprido, ele está falando exatamente da plenitude dos tempos, ou seja, o tempo havia chegado, aquele era o momento. Essa é a primeira grande informação. A segunda, o reino de Deus está próximo. É interessante porque o reino de Deus, ele é um reino espiritual, mas quando Jesus diz o reino de Deus está próximo, em um outro momento ele vai dizer que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus aqui era o próprio Jesus entre os homens. O próprio Jesus entre os homens já era o reino de Deus. Porém, eles ainda não tinham conhecimento disso. Então Jesus diz, olha, o reino de Deus está próximo. Próximo tanto no sentido de ser estabelecido, como também próximo dos homens. Estava ali o reino de Deus entre os homens. Mas esse reino de Deus, ele seria, de fato, estabelecido de uma maneira, vamos dizer, fincando as suas raízes em definitivo, não apenas com o nascimento de Jesus que havia nascido, mas ainda havia todo o ministério de Jesus, toda uma obra a ser realizada, obra essa que ele tinha que concluir, ele não poderia fracassar. O reino de Deus não se constituía apenas no nascimento do Jesus homem, do Cristo que se tornou homem, mas ele também dependia de toda a vitória de Cristo enquanto homem, na obediência ao Pai, ele cumprisse a sua missão, que era exatamente viver aqui enquanto homem, sofrer, pagar o preço, morrer e ressuscitar. E ressuscitando então, sendo assunto aos céus, ressuscitando então, a vitória estava completa, o reino de Deus já estaria lançado as suas raízes em definitivo. Já não havia mais nenhuma possibilidade do não estabelecimento do reino de Deus entre os homens, porque era necessário que Jesus ele viesse conquistar os homens, trazer os homens de volta para Deus, comprar os homens, melhor dizendo, com o preço do seu próprio sangue. Portanto, ele traz essa informação, olha, o reino de Deus está próximo, ou seja, já está entre vós, mas a conquista, a garantia de que vocês farão parte desse reino e que vocês podem participar do reino de Deus, isso já iniciou, está próximo, isso já é algo, vamos dizer assim, basicamente garantido, já se inicia o fundamento, a fundamentação, a pedra de esquina está sendo lançada, que era ele mesmo, o fundamento do reino de Deus aqui na terra, que seria expressado por meio da sua igreja, que seria fundada no próprio Cristo, que é a pedra que os homens rejeitaram. Portanto, a segunda informação é que o reino estava próximo. E a terceira informação, não menos importante, é que para fazer parte desse reino, era necessário que o homem se arrependesse. E ele vai dizer o seguinte, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, o tempo está cumprido, o tempo é esse, o reino de Deus está próximo, já está no meio de vocês, mas para que vocês possam fazer parte do reino de Deus, é necessário que vocês reconheçam seus pecados, é necessário arrependimento, como ele deixa bem claro, arrependei-vos
e crede no Evangelho. Duas informações aqui em um período, ou em uma oração, onde ele diz o seguinte: olha, o reino está aí, mas para que vocês possam fazer parte, é necessário que em primeiro lugar vocês se arrependam. E é interessante porque João Batista, que foi preso e agora Jesus entra em cena, desenvolvendo o seu ministério propriamente dito, João Batista ele pregava o evangelho do arrependimento, que era necessário que o homem se arrependesse. E Jesus ele inicia o seu ministério pregando exatamente a mesma mensagem. Olha, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Agora, para que vocês possam fazer parte desse reino, é necessário que vocês se arrependam e creiam no Evangelho. Arrepender. Qual a ideia aqui de arrepender? Só arrepende aquele que comete erro, aquele que tem consciência de erro, consciência de pecado. João já havia alertado para a necessidade de arrepender. João exclamava e proclamava para aqueles que tentavam fugir da ira de Deus, dizendo como eles escapariam da ira de Deus. Como vocês escaparão da ira de Deus? João pregava, chamava ao arrependimento. E agora que o reino é chegado, Jesus diz exatamente: olha, vocês devem se arrepender, ou seja, vocês devem admitir que vocês são pecadores. E admitindo o pecado, arrependam-se dos vossos pecados. Sim, eu vou arrepender dos meus pecados, mas uma vez arrependido, o que eu tenho que fazer? Como me comportar? Uma vez arrependido, o que eu devo fazer para pertencer ao reino de Deus? Aí ele vai dizer na sequência: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, aqui são uma sequência de fatos necessários, de passos necessários para o homem fazer parte do reino de Deus. Admitir-se que é um pecador, arrepender do seu pecado, e a maneira como esse homem ele vai ser trabalhado para poder ser inserido no reino de Deus exatamente através da fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E esse ouvir o quê? O Evangelho, a palavra de Deus. Por isso que Jesus diz: crede no Evangelho. Pela graça nós somos salvos, mas por meio de quê? Por meio da fé. A fé é a resposta à graça de Deus. Por isso Jesus ele diz: olha, o tempo está próximo, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está chegando, mas é necessário que vocês se arrependam, admitam que são pecadores e queiram deixar o pecado, e para fazer isso só é possível se pela fé vocês crerem na mensagem que eu prego. Creiam no Evangelho, se convertam, sejam moldados, guiados segundo o Evangelho, que são as boas novas do reino de Deus, para que vocês de fato possam fazer parte desse reino. Portanto, essas são as informações. Eu falei 3, mas subdivide aqui a última informação, acaba sendo 4 informações importantes. A primeira, que o tempo estava cumprido, o reino de Deus estava próximo, a necessidade de arrepender e a necessidade de, pela fé, abraçar as boas novas do Evangelho. E aí o verso 16 nos diz o seguinte: e andando junto ao mar da Galileia, e Jesus andando, ele começa agora a formar o seu grupo de seguidores e chamando os seus primeiros discípulos. E andando junto ao mar da Galileia, seria o lago, um grande lago da Galileia, chamado de Mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, 2 irmãos, Simão e André, que lançavam a rede ao mar, ou seja, eram pescadores e estavam ali, Jesus andando ali à beira do lago da Galileia, desse grande rio. Ele vê então esses 2 pescadores, esses 2 irmãos, Simão e André, que estavam ali lançando a rede ao mar, eram pescadores profissionais, e a Bíblia diz porque eles eram pescadores. E é bem emblemático que Jesus, ele agora chama exatamente, dentre os seus primeiros seguidores, ele vai chamar 2 pescadores.
aqui Simão e André. E então Jesus lhes disse, verso 17, e Jesus lhes disse, vinde após mim, ou seja, vinde após mim é seguir-me, Jesus à frente e eles atrás, essa é a ideia de após. A ideia aqui do após não pode limitar apenas ao aspecto físico, andando atrás de Jesus, mas após aqui é no sentido de que Jesus era o líder, Jesus era o mestre, e eles eram os discípulos que seguiam o discípulo, mas não necessariamente que andavam em fila atrás de Jesus. Jesus lhe disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Para mim essa é uma expressão, uma das expressões mais ricas concernente à pregação do Evangelho e ao chamado de Jesus para o Evangelho, seus primeiros discípulos, é que ele chama 2 pescadores profissionais, acostumados a pescarem aqui, no caso, no Mar da Galileia, que era um rio que formava um lago muito grande, tinha grandes ondas, que era conhecido como se fosse de fato um mar. Então eles estavam acostumados à pesca profissional. E aqui Jesus os chama agora para serem seus discípulos e usa uma linguagem que era uma linguagem comum e muito conhecida deles, como era toda a linguagem que Jesus usou na pregação do Evangelho, uma linguagem bastante simples, uma linguagem que todos podiam entender, diferente de muitos que querem hoje usar uma linguagem sofisticada, onde confunde mais as pessoas do que esclarece. Então Jesus os chama e diz, olha, vocês vêm após mim, que eu vou fazer de vocês pescadores. Agora vocês não vão pescar mais peixes, vocês vão pescar agora homens, pescar pessoas, pescar em vida. Ou seja, até aqui vocês têm pescado, têm conquistado, têm apanhado peixe, mas da agora para frente vocês vão participar de uma pescaria diferente, vocês vão pescar vidas, vocês vão pescar homens. E aqui é claro que os discípulos vão ser ensinados durante aqui 3 anos e meio do ministério de Jesus, eles vão ser ensinados pelo Evangelho de Cristo, exatamente a missão de evangelização, de pescar almas, pescar homens para o reino de Deus. E aí eu meditando nesse termo pescar, eu lembro que muitos anos atrás, eu creio que há mais de 20 anos atrás, eu discutia alguma coisa em torno desse verso aqui, numa escola bíblica dominical, há cerca de 20 anos mais ou menos atrás, ou mais, e a gente falava sobre essa, eu abordava naquela época sobre os tipos de mecanismo de pescaria. Eu lembro como hoje que alguns falavam pescar com rede, pescar de tarrafa, pescar de anzol, tinha o tal de 3 mais, nem sei se existe ainda hoje, tem a rede de arrasto, tem várias hoje, tem arpão hoje, tem vários tipos de instrumentos de pescaria, mas a gente discutia naquela época, décadas atrás, falando com base naqueles mecanismos de pesca que a gente conhecia, falando sobre os vários tipos de pesca, que existem momentos, ou existem pessoas, existem igrejas, existem grupos, que às vezes eles pescam de tarrafa, espiritualmente falando, pesca de rede ou pesca de anzol. Então, a depender do local, haverá um mecanismo de pescaria. Tem momento que você pode lançar a rede e vai vir, também na rede vem peixe de todo tipo, vem galho, vem tudo ao mesmo tempo. A tarrafa, algo não tão abrangente quanto a rede, mas também. Mas é uma pescaria, eu diria, menor. E o anzol seria a contra-gota. Mas é interessante observar, me veio à mente essa memória, é que de fato, dentre os vários mecanismos de pesca, tudo isso nós podemos fazer uma aplicação no reino espiritual, na obra de ganhar almas para Jesus. Então, há momentos que você, eu diria que na primeira grande evangelização, ao nascer a igreja primitiva, ali no dia de Pentecoste, Pedro ele faz uma pregação e naquele tempo quase 3.000 almas aceitam Jesus. É como se fosse uma
uma pescaria com uma grande rede de arrasto, uma rede que Pedro estava acostumado a utilizar. Mas nós vamos ver em vários momentos da Bíblia pessoas sendo conquistadas por reino de Deus com uma pescaria com tarrafa, mas em outros momentos como se pescasse com um anzol, com muita dificuldade, muita paciência, pegando peixe um por um. Então eu quero trazer essa realidade para a igreja atual, para você que faz a obra ou trabalha na obra da evangelização, sobre essas modalidades da pescaria. O que você não pode é parar de pescar, mas vai ter momentos que você vai colher, como alguém que está lançando uma rede, às vezes com alguém que lança uma tarrafa, às vezes você vai pescar como alguém usando um anzol. E aí existem os vários tipos de anzol. Não sou um pescador profissional, mas gosto de pescar. E às vezes, para cada tipo de peixe, você vai ter um tipo de anzol. Tem um anzol ali para traíra, para um peixe maior, um anzol para pegar a piaba, que é o que nós conhecemos aqui. Eu sei que tem outro nome em outros lugares, mas para cada tipo de peixe, você vai ter um tipo de isca, um tipo de anzol, um tipo de material, de instrumento para você fazer a pescaria. E no reino de Deus é necessário também que nós tenhamos esse conhecimento, que cada coração é único, cada pessoa, a palavra de Deus é uma só, sim, mas a forma como essa palavra é anunciada, a maneira como a semente é semeada, cada terreno exige um cuidado especial. Há terrenos que não tem muita pedra, já outros têm pedra. Você vai ter que trabalhar com muito cuidado para tirar essas pedras. Outros têm espinho. Outra terra é muito dura. Você vai ter que ter mais paciência para trabalhar o solo. Mas o certo é que o Senhor nos chamou para sermos pescadores de homens. E é Ele mesmo que nos capacitará para usar o instrumento correto, para usar o tempo correto, a abordagem correta, porque, na verdade, em última instância, quem faz a obra de Deus é o próprio Deus. Quem ganha as almas é o próprio Deus. Quem convence é o próprio Deus. Nós somos apenas instrumentos para sermos usados. Nós somos apenas os pescadores, mas quem vai atrair as almas é o próprio Deus através do seu Espírito, da sua palavra. Bem, a introdução, o comentário da lição, já estou indo para a introdução, nos diz o seguinte: a Bíblia apresenta Deus como um rei, que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Lembrando que nós estamos falando sobre a igreja e o reino de Deus. Esse reino de Deus, quando Jesus ele começa a pregar, ele fala que o reino está próximo, ele chama os seus primeiros discípulos, que eles agora seriam pescadores de homens, e esses homens, certamente, seriam exatamente aquelas pessoas que iam compor o reino de Deus, já iniciando aqui na terra. Então a igreja, ela é o reino de Deus aqui na terra, e esse reino é composto de pessoas que foram pescadas pelo Evangelho de Cristo e através dos seus instrumentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a introdução. A Bíblia apresenta Deus como um rei, que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Sobre o seu reino, ele governa soberanamente, ou seja, ninguém pode destronar Cristo. Isso aqui é muito interessante, porque os reinos humanos, eles passaram e eles passam. Entra um governante, entra o rei, chega outro rei, uns são destronados, aí na história nós temos conhecimento, mas Jesus ele jamais será destronado, seu reino não terá fim. Israel teve muitos reis, todos eles passaram, mas havia a promessa de um rei que nunca passaria, um rei que seria eterno. E esse rei é exatamente Jesus Cristo, que reina sobre a igreja espiritualmente falando. Então a Bíblia apresenta Deus como um rei que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Sobre o seu reino,
ele governa soberanamente. Aqui, quando falamos de Deus, estamos falando de Jesus, estamos falando do Espírito Santo, uma vez que cremos plenamente na Trindade. Nessa lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e de sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como na sua realidade presente e futura. Realidade presente, que é aqui a igreja, escatológica, que é a sua realidade futura, e a dimensão espiritual, universal e soberana, que Deus é o Senhor, Criador e controlador, e mantém o controle sobre todas as coisas. A igreja é vista como parte desse reino, e por isso Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Então, através da igreja, o reino de Deus deve ser expresso neste mundo. Primeiro tópico da lição, a natureza do reino de Deus. Primeiro subtópico, o reino de Deus é universal. O salmista diz, Deus é o rei de toda a terra, ou seja, Deus ele é soberano, ele governa sobre toda a terra, não só sobre toda a terra, mas sobre o universo, sobre o cosmos, sobre o mundo organizado, sobre tudo aquilo que existe. Deus ele é governo soberano. Sobre terra, mar, céu, sobre tudo Deus governa. Portanto, o reino de Deus é sobre todo o universo. Deus é o rei de toda a terra. Salmo 47, verso 7. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Ele dá a quem quiser. Ele tira e ele coloca reis, porque ele domina sobre o reino ou sobre os reinos dos homens. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, ou seja, a sua universalidade. Então, a Bíblia Sagrada ela traz esse importante aspecto do que é o reino de Deus, é que ele é um reino universal. Deus é o rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre a sua criação, sobre o reino e o governo humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Ou seja, Deus governa sobre os homens, sobre as criaturas por ele criadas, as criaturas materiais, como também sobre as suas criaturas espirituais, as hostes celestiais. Ele domina de modo absoluto sobre tudo e sobre todos. Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Tudo está debaixo do domínio de Deus. Segundo subtópico, a soberania divina e os acontecimentos no mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Então Deus, apesar do que aparentemente alguém pode pensar em relação ao mundo, aos rumos que o mundo tem tomado, Deus ele mantém o controle, a soberania, não só sobre o mundo, mas sobre todo o universo, não só sobre a terra, mas sobre todo o universo por ele criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Isso aqui é algo interessante que pode parecer paradoxal. Sim, mas Deus tem o controle de tudo. Deus ele governa sobre o universo, governa a terra, governa o mundo, e ele não é responsável por tudo que acontece no mundo? Não. Por quê? A Bíblia diz que Deus criou a terra e a terra foi dada aos homens. A terra foi criada e dada aos homens para governar. Então Deus criou o homem, tem domínio sobre o homem. Deus criou a terra, tem domínio sobre a terra, mas Deus entregou a terra para que os homens a governassem. Há momentos, e graças a Deus que há, em que Deus ele precisa interferir
no controle do mundo, da terra, que se Deus deixasse ao bel prazer do homem decaído no pecado, o homem já teria se autodestruído e destruído a terra já há muito tempo. Então Deus, ele, por amor à humanidade, Deus em dados momentos, ele interfere na humanidade. Interfere, seja impedindo o homem de fazer algo, ou seja até permitindo algumas catástrofes, algumas coisas pela lei da natureza, ou até mesmo de uma forma sobrenatural, a fim de que o homem possa temer diante do seu Criador. Mas é interessante, nós sabemos que a terra, a Bíblia diz que Deus entregou a terra aos homens, para que os homens cuidassem. Isso quer dizer o quê? Que tudo que há de mal na terra, é consequência da má administração dos homens. Então, Deus, ele é soberano. Porém, nós não podemos atribuir a Deus o mal que existe na terra. Então, o texto aqui deixa bem claro, isso não significa dizer que ele, Deus, seja a causa de tudo que acontece no mundo. Não. Deu errado, é culpa de Deus. Não. Deus pode punir a humanidade, sim, para o bem da humanidade, para o freio da humanidade. Mas aquilo que dá de errado, Deus, tudo que a Bíblia diz que tudo quanto Deus fez era bom. E bom na Bíblia tem a ideia de funcionar, de não ter erro. Os erros que existem é por causa da má administração dos homens. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem nesse mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. Então, apesar dos homens, os demônios, agirem no mundo físico e espiritual, mas eles só fazem aquilo que Deus permite, até onde eles possam ir. Deus permite, deu o livre-arbítrio ao homem, deu a liberdade de atuar até determinado momento. Porém, nada está fora do domínio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Aqui vai apresentar o reino de Deus no aspecto da nação de Israel e o reino de Deus no aspecto da igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo para reinar por meio deste povo, que era o povo de Israel, para reinar sobre Israel e através de Israel reinar no mundo. Israel ser um mensageiro, um canal de bênção para o mundo. Isso no Antigo Testamento. Então, Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático, onde Deus era o centro. E essa teocracia aqui não tem nada a ver com aquilo que é pregado na Idade Média, que era o momento de o teocentrismo, Deus no centro. Na verdade, aqui não tem nada a ver com Deus no centro. Era a religião no centro. De Deus no centro ali não tinha nada, era só teoria. Mas o governo de Israel em si, quando foi fundada a nação de Israel, a promessa feita através de uma promessa, um povo criado através de uma promessa, gerado por uma promessa, o governo ali era um governo teocrático. Até quando eles têm inveja das demais nações e querem ter um governo humano como as demais nações. Portanto, Israel é levantado, esse povo escolhido, tendo um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele. Enquanto Israel estava como um tribo, o seu governo era um governo teocrático. De forma soberana, Deus reinava sobre eles de forma soberana, exercendo o seu governo teocrático sobre o seu antigo povo. Isaías 43:15. Israel, por isso, era um reino sacerdotal. Então, Israel era um reino sacerdotal. Através daquele reino sacerdotal, o mundo seria alcançado. Israel falhou. Quem é o reino sacerdotal de Cristo agora? A igreja. A igreja é o reino sacerdotal de Deus aqui na terra.
Dessa forma, quando Deus escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação e, por meio dela, todos os povos. Esse propósito, ele veio se concretizar através de quem? Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo. Israel teve sim sua participação, porque foi de Israel que veio o Messias. Então, esse propósito não foi impedido, mas Israel, não só no sentido de gerar o Messias, mas ela deveria ser uma nação evangelizadora. Mas ela, infelizmente, nesse aspecto, ela falhou porque ela rejeitou o próprio Cristo, mas o Messias veio dela. Então, esse propósito veio se concretizar na pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que por intermédio da sua morte e ressurreição estabelece quem? A igreja. Então, aí vemos a relação de Deus, Israel e a igreja. Israel cumpriu a sua parte no sentido de ter, vamos dizer, de ter dado ao mundo o Messias, porque ele veio de Israel, mas ele falhou na pregação do evangelho. Deus, então, através de Cristo Jesus, sua morte e ressurreição, ele funda a sua igreja. Jesus funda a sua igreja para que, através da igreja, ele veja o seu reino venha a ser estabelecido nesta terra. Segundo tópico, a igreja e as dimensões do reino de Deus. Primeiro subtópico, o reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Jesus chama a atenção para essa dimensão presente do reino de Deus. Isso aqui é bastante interessante, esse aspecto aqui dessa dimensão presente, atual do reino de Deus, que é algo que eu creio que merece a nossa atenção para essa dimensão do reino de Deus, porque o reino de Deus ele não pode ser visto apenas como algo que ainda está por vir, algo que está para a eternidade, porque já no presente, através da igreja, Cristo ele já reina no mundo. Ele já reina no mundo, e aí nós vimos aqui a responsabilidade que nós temos enquanto igreja do Senhor, a grande responsabilidade que a igreja tem, de mostrar Deus reinando nessa terra, exatamente através da vida da igreja. Então, através da vida da igreja, Deus reinando aqui na terra. Eu acho isso muito significativo, isso muito importante, para que todos nós, como igreja do Senhor, nós estejamos atentos a essa realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos, vemos Jesus chamando atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando endemoniado, cego e mudo. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebu. E aí, quando Jesus ele liberta esse homem endemoniado e cego, eles dizem que aquilo era uma obra do príncipe dos demônios. Mas aí Jesus começa a arguir com aquelas pessoas e dizer se porventura Satanás, ele expulsa o próprio Satanás, o reino dele está dividido. Então o seu reino não poderia subsistir. Então logo que Satanás não pode lutar contra si mesmo porque ele acabaria o seu reino, o que ele fazia só podia ser da parte de Deus. Então se era da parte de Deus, já que não podia admitir que um reino dividido subsiste, isso provaria que o reino de Deus estava entre eles. E a manifestação do reino de Deus era exatamente o poder sobre Jesus que curou aquele endemoniado cego, quando foi liberto pelo poder de Jesus, ou seja, o reino de Deus presente entre os homens. Então esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que acusaram Jesus, e a resposta de Jesus foi reveladora. Mas,
se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, já que Satanás não pode expulsar o próprio Satanás, então se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus chegou a vós, porque é pelo poder de Deus que eu faço essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui uma referência bem clara do reino de Deus como uma realidade presente entre os homens através de Jesus Cristo. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Mateus 3:2. É chegado, então, entre vós o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas é algo concreto e real. Não é apenas uma ideia, é algo real. Jesus ali era uma manifestação, era o próprio reino de Deus entre os homens. Subtópico 2. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico. Na atualidade, o reino de Deus, no sentido de uma realidade presente, algo real, palpável, não está limitada a um espaço geográfico, apesar de que a igreja é uma manifestação do reino de Deus. Mas o reino de Deus ele não se limita ao espaço geográfico. Mas com a presença de Jesus, o reino de Deus como realidade presente não está relacionado ao espaço geográfico, mas está relacionado, no caso o reino de Deus quanto ao espaço geográfico, está relacionado com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Então, se a presença de Deus está na minha vida, está na tua vida, está na vida da igreja, Deus, o reino de Deus, está presente através da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, curadas, libertas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico, na igreja primitiva e finalmente está presente por intermédio da igreja de Cristo na presente era. Então olha a responsabilidade que eu tenho, que você tem, que nós temos como igreja de Cristo, de mostrar ao mundo que nós somos a expressão do reino visível de Deus nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Subtópico 3. O reino de Deus como uma realidade futura. Aqui vemos o reino de Deus no sentido de estar entre nós, se fazer sentir através da igreja, mas temos o reino de Deus no sentido escatológico como uma realidade futura, que é importante nós aqui observarmos esse aspecto do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, o reino de Deus como uma realidade futura. Vamos ver aqui o que nos diz o texto aqui da revista. O reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. 1 Coríntios 6, que é bem interessante nós observarmos. 1 Coríntios capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui com a Bíblia no celular e está abrindo aqui algumas páginas. Eu estou tentando aqui fechá-las para deixar mais livre aqui na leitura dos textos. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9,
E o verso 10 nos diz o seguinte, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aqui sobre aqueles que ficarão fora do reino de Deus, que não participarão desse reino. A Bíblia diz, olha, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis. Aí traz uma lista daqueles que não entrarão no reino de Deus. Isso é a Bíblia que está falando. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Agora o verso 10. Não erreis, nem os fornicadores, ou seja, aqueles que andam praticando, pessoas solteiras que praticam sexo entre si, que não são casadas, praticam a fornicação, esse pecado de prostituição. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, ou seja, aqueles que são infiéis ao seu cônjuge. Então, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, que efeminados e sodomitas são duas relações aqui, citações bem claras na Bíblia em relação ao homossexualismo, à homossexualidade, seja ela masculina ou feminina. A Bíblia está dizendo que nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso aqui são palavras do apóstolo Paulo no livro de Coríntios, palavra de Deus. Se nós cremos que a Bíblia é palavra de Deus, então aqui Paulo está sendo usado por Deus para dizer os tipos de pessoas que não herdarão, não entrarão no reino de Deus. Por mais que essa mensagem ela possa soar uma mensagem dura, uma mensagem pesada para a realidade, mas o certo é que o reino de Deus, as regras de Deus. Reino de Deus, regras de Deus. Não é as regras de uma elite, não é as regras de um grupo, não são as regras de uma ideologia que quer prevalecer. As regras do reino de Deus não são estabelecidas pelos homens, são estabelecidas pelo próprio Deus. A própria igreja ela tem que viver segundo as regras de Deus e não cada um a lançar suas próprias regras enquanto uma mera religião. Bem, então, o texto aqui deixa bem claro em relação àqueles que não participarão do reino de Deus. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, e mesmo sendo, embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-lo agora, contudo ele se manifestará na plenitude da era vindoura. O milênio, o reino de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. A Bíblia fala sobre o reino milenial, algo escatológico que acontecerá no futuro, mas será apenas um reinado de 1000 anos, mas depois a Bíblia diz que haverá o juízo do trono branco. Então haverá um novo céus e nova terra, e Deus, Cristo, a Trindade e os seus santos reinarão para todo sempre, estarão para todo sempre com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Por fim, o último tópico da lição. A igreja no contexto do reino de Deus. A distinção entre igreja e reino de Deus. Isso aqui é bastante interessante, esse último tópico. A igreja no contexto do reino de Deus e a distinção entre igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus, mas é uma expressão, faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo, envolve todo o povo de Deus, seja no povo, no caso de Deus, da antiga quanto da nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia, a igreja não existia no Antigo Testamento. Era uma promessa que Jesus fez que sobre ele edificaria a sua igreja. Então a igreja, nesse sentido, não existia no Antigo Testamento. Mas aqueles que morreram
em Deus, em Cristo, no aguardo da promessa, eles também fazem parte do reino de Deus. Todavia, o reino de Deus já existia no antigo pacto. Ou seja, tanto no antigo quanto no novo pacto, o reino de Deus já existia. Assim como debaixo do antigo pacto, em que Israel era a comunidade do reino, a igreja é a comunidade do reino no novo pacto. Louvado seja a Deus. Segundo subtópico, a igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, que é aquilo que eu já falei, o tempo ideal para Jesus vir. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Enviou quem? Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, uma vez que ele também era judeu. E os judeus estavam debaixo da lei. Então, na plenitude dos tempos, Jesus, ele então nasce. Ele não é Jesus, o reino de Deus, a igreja, ela não é um improviso de Deus, nenhum remendo que ele fez na história da salvação. A igreja, no caso, ela foi projetada e planejada e eleita por Deus. Aí o livro de Efésios, texto também muito importante para meditarmos, Efésios capítulo 1, verso 4 ao 6. Efésios capítulo 1, verso 4 ao 6. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios, capítulo 1, verso 4 até o verso de número 6. Efésios 1, 4 a 6. Achei aqui. Como também nos elegeu, Deus nos elegeu nele em quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então aqui está falando sobre nós quem? Paulo está falando aos Efésios sobre a igreja e dizendo que a igreja foi eleita em Cristo antes que o mundo existisse. Então isso quer dizer o quê? Que a igreja é um projeto de Deus que foi idealizado na eternidade. Não foi um armengo, não foi um improviso na história que fez surgir a igreja. Mas a igreja já estava projetada desde a eternidade, para que no tempo determinado, para que na plenitude dos tempos Cristo viesse, para que nele mesmo fosse estabelecida a sua igreja. Então, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para o quê? Para que fôssemos santos, ou seja, separados e dedicados, consagrados a Deus, e fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor, pelo próprio amor de Deus, que é o vínculo que nos une uns aos outros, e ao próprio Deus é o amor de Deus derramado em nossos corações. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, que é a base da igreja, para si mesmo. Deus nos predestinou em Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor de sua glória, louvor de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Ou seja, Deus formou a igreja, fundou a igreja para a sua própria glória, para louvor de si mesmo, através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Graças a Deus por esse privilégio. Então nós somos projetados, a igreja foi projetada, planejada por Deus e eleita por Deus desde a eternidade. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. É por intermédio dela, da igreja, que as insondáveis riquezas de Cristo se tornam conhecidas dos principados e
potestades, louvado seja o nome do Senhor. Por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido de toda a terra. Olha a nossa responsabilidade. Último subtópico, 3. A igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Então, qual é a mensagem da igreja? Qual é a mensagem do reino de Deus? É exatamente o evangelho da salvação. Portanto, pregar o reino de Deus, o evangelho, que o reino de Deus está próximo, está entre os homens, manifestar o reino de Deus ao mundo, essa é a missão da igreja. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Atos 28, 31. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. Atos 14, 22. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam, que amam a Deus. Tiago 2, 5. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino, quando ela não está presa à questão de uma mera instituição. É bom deixar bem claro que Igreja de Cristo e cristianismo, enquanto uma religião institucionalizada, são coisas totalmente diferentes. Jesus diz que sobre si ele fundaria a sua igreja. Ele não disse que fundaria o cristianismo, que fundaria uma religião. Mas o cristianismo não é de Deus? Não estou falando isso. Mesmo porque o cristianismo também ele engloba várias religiões. E Jesus não veio fundar religião. Você pega os evangélicos, são cristãos, os espíritas são cristãos, os católicos romanos são cristãos e muitas outras religiões se dizem cristãs. Então, o cristianismo não é sinônimo de Igreja de Cristo, em hipótese nenhuma. Eu diria que dentro do cristianismo tem pessoas que pertencem à Igreja de Cristo, mas a Igreja de Cristo ela não comporta, ela não é uma religião. As várias religiões do mundo podem ter pessoas que pertençam à Igreja de Cristo, mas a Igreja de Cristo não é religião. Então não confunda a institucionalização de uma religião chamada cristianismo, não confunda isso com a Igreja de Cristo, são coisas totalmente diferentes. Portanto, a nossa missão principal é exatamente ter essa visão de reino de Deus. Isso significa que a igreja sabe que o reino de Deus é o que e que a importância, a igreja conhece o que é o reino de Deus, a importância que ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que a distanciam de sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. Então, a igreja, o reino de Deus que se manifesta na igreja, não é deste mundo. Não está limitada a uma dimensão espacial. Não está limitada a uma denominação, a uma institucionalização. Não, a igreja de Cristo não se limita a isso. Denominações vêm, denominação vão, acabam, mudam, se transtornam, se deformam. O diabo, o inferno prevalece contra ela, mas a igreja de Cristo, ela permanece de pé. Ela não sofre solução de continuidade, ela não deforma, ela não perece, o pecado nela não entra, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E aqui igreja estão chamando dos discípulos de Jesus, e não igreja cristianismo, igreja evangélica, não necessariamente isso. Mas os evangélicos não são de Jesus? No meio dos evangélicos há muitos que são de Jesus. Dentro do cristianismo há muitos que pertencem à igreja de Cristo. Mas não confunda igreja de Cristo, discípulos de Jesus, com necessariamente os chamados cristãos, cristianismos,
evangélico não necessariamente quer dizer a mesma coisa. E, conclusão. Nessa lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, mas este é maior do que ela. Então a igreja não é idêntica ao reino de Deus, ela não é o reino de Deus na sua totalidade, porque o reino de Deus é bem maior. A igreja é apenas uma expressão do reino de Deus. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino, a igreja é o instrumento presente do reino, ela é o instrumento do reino e ela herdará o reino dos céus. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os salvos, ou os crentes aqui falando, que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, a igreja ela é composta dos salvos. Essa palavra crente, ela já está muito em desuso, porque crê, um monte de gente crê. Mas a igreja ela é composta daqueles que foram regenerados pelo sangue de Jesus. Isso é bem mais do que ser crente, bem mais do que ser religioso, é bem mais do que ser evangélico, é bem mais do que se auto-intitular cristão. É ser discípulo de Jesus. Fazer parte da igreja de Cristo não é por adesão. Não vou aderir a esse movimento, aí eu me batizo, aí eu cumpro com as obrigações, pagando as minhas taxas, dízimos, ofertas, e aí para ter os direitos dentro da instituição. Não é isso. A igreja de Cristo não se entra por adesão. Passa-se a fazer parte da igreja de Cristo por conversão, por regeneração, através e unicamente através de Cristo, pelo novo nascimento do Espírito Santo. Não é da carne, mas é um nascimento do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, possamos entender o que é essa igreja e o que de fato é o reino de Deus, do qual nós temos que lutar para pertencer, ou do qual pertencemos e para o qual nós devemos viver. Que Deus te abençoe, abençoe você e sua família, e você que ainda não teve um encontro com Cristo, não estou dizendo encontro com religião, você que Cristo ainda não foi gerado em você, que você possa ter um verdadeiro encontro com Cristo, que você possa ter a felicidade de ouvir a mensagem da salvação por pessoas que verdadeiramente fazem parte da igreja de Cristo, por pessoas salvas que tiveram encontro com Cristo, que você tenha essa felicidade, ou que você mesmo não tendo acesso a alguém que tem essa experiência, mas está diante de você a oportunidade nesse momento. A palavra de Deus está disponível aí em vários meios, no celular, através de um material físico, que você mesmo pode entrar no seu quarto, fazer a sua oração, pedir a Deus que Ele te oriente, que o Espírito de Deus fale com você. Você não tem desculpa, não, mas eu não tenho alguém que fale para mim, não tenho uma igreja séria por perto. Não há desculpa. Você mesmo pode entrar no seu quarto, ou aí na roça, onde você estiver, em qualquer lugar, se isolar e buscar a presença de Deus. Abra o seu coração de maneira sincera, fala com Deus, porque Deus ele não está limitado a quatro paredes, ele não é propriedade de nenhuma religião. Você pode conversar com Deus e Ele vai te orientar, e certamente Cristo, através do Espírito Santo, vai começar a ser gerado dentro de você. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família, você que está distante dos caminhos do Senhor, volte enquanto há tempo. Deus abençoe a todos, graça e paz a todos, em nome de Jesus.